No capítulo desta terça-feira, 12 de novembro da novela Cabocla. Mas antes, se você gostou desse vídeo, eu peço que você se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações e deixe o seu like. Neco anda atrás de Belinha, com a ajuda de Ritinha que armou tudo, para que os dois se encontrassem. Belinha chama a atenção de Ritinha porque, já conhecendo a amiga, sabe que foi ela quem armou isso. Mas Ritinha se faz de desentendida. Neco, que não desiste de sua amada, pede para conversar com ela 2 minutinhos. Belinha manda Neco ir embora, porque ela está chateada por achar que foi o pai de Neco quem mandou dar uma surra no Felício. Neco defende o pai, dizendo que ele não teria por que mandar fazer isso com seu Felício. Ritinha fala para Neco que ela avisou que não iria adiantar falar com a Belinha quando ela está com raiva. Neco não desiste, correndo atrás de sua amada e a segurando pelo braço para tentar fazer que ela escute ele. Belinha toma a decisão de dizer para Neco que ela não quer mais nada com ele, porque ele resolveu se meter na política. Ela defende seu pai contando tudo que ele já fez para aquele povo da Vila da Mata. Neco começa a achar graça ao ver Belinha falando e diz que a política também está no sangue dela. Belinha, com raiva, xinga Neco, mandando ele para o inferno. Neco beija Belinha de surpresa. Ritinha fecha os olhos para não ficar servindo de vela. Luiz instrui Boanerges e os seus amigos políticos. Boanerges pergunta para Luiz onde ele quer chegar. Luiz afirma para Boanerges que o povo confia no Neco, e não no Justino. Eles confiariam em outro se estivesse fazendo o que o Neco está fazendo. O povo irá votar em quem o Neco apoiar, seja o pai dele ou outro qualquer. Boanerges concorda com o Luiz. Luiz aconselha Boanerges de lembrar o que ele já fez pelo povo dele. Isso não pode cair em esquecimento, mas também o senhor vai ter que dar o braço a torcer do que o Neco está fazendo, o pensamento dessa gente. Um dos amigos de Boanerges diz que eles têm que torcer que o Neco apoie ele. Boanerges se aborrece, dizendo que ele não precisa do apoio desse fedelho. Emerenciana dá uma bronca neles, dizendo que ao invés deles estarem vendo melhorias para o povo, eles só ficam lá falando mal do rapaz. Boanerges e os outros ficam sem graça. Belinha diz para Neco que a mãe dela pensa que ele irá acabar sendo o candidato do povo. Neco jura que não, dizendo que ele largaria tudo por ela. Ritinha avisa para Belinha que o Tomé e o Tobias estão chegando. Belinha fica preocupada. Tina é um amor e cuida do pai que está debilitado por causa da surra que levou. Tobias fala com arrogância com Belinha, mandando ela voltar para casa com a Ritinha, porque conversa dele é com o Neco. Tomé chama a atenção de Tobias, mandando ele se acalmar. Belinha também chama a atenção de Tobias, dizendo que eles estão apenas conversando. E manda ele voltar para o serviço dele, porque ninguém o chamou lá. Tobias manda a Belinha voltar, porque depois ele vai falar com o pai dela. Ritinha fica morrendo de preocupação. Neco enfrenta Tobias, pedindo para ele baixar a guarda, porque lá todo mundo é de paz. O coronel Boanerges deu ordens para você não pisar aqui, seu moleque. Neco mente, dizendo que ele encontrou a Belinha por acaso. Tobias parte para cima de Neco na maior arrogância e Tomé manda ele parar com isso. Tomé segura Tobias, mandando ele deixar o Neco em paz. Neco não demonstra medo para Tobias e o enfrenta, mandando Tomé largar ele, para que eles acertem as contas deles. Tobias diz para Neco que ele vai fazer com ele o mesmo que o Justino fez com o pai dele. Tobias joga Neco no chão e Tomé consegue tirar ele de cima de Neco. Ele empurra o Tobias para longe de Neco. Neco espera Tobias vir bater nele. Tobias aponta uma arma para Neco, dizendo que vai acabar com ele. Neco fica com medo. Belinha e Ritinha, que estão assistindo tudo, também ficam com medo. Tomé, já sabendo como o amigo é nervoso e age por impulso, manda ele baixar a arma. Ele parte para cima de Tobias, não deixando ele fazer uma loucura. Tobias grita que o pai dele estava desarmado quando fizeram a covardia com ele. Neco fala umas verdades na cara de Tobias, que ele não tem capangas e muito menos anda armado para prejudicar alguém. Tobias fica olhando para ele e Neco grita, dizendo que ele é de paz. Agora, se ele quer vingar o ódio dele em cima dele, é para ele fazer isso agora. Tomé manda Neco não provocar o Tobias e é para ele ir embora agora. Belinha se mete na frente de Neco pedindo para ele ir embora,
porque ele não está provando nada com essa atitude. Tomé pede para Tobias não fazer nada, porque depois ele vai se arrepender. Tobias avisa para Neco que mais cedo ou mais tarde ele vai acertar as contas com ele por essas estradas. Neco pergunta se ele vai fazer isso pelas costas, feito um covarde, ou pela frente, feito um homem de verdade. Tobias fica com mais raiva ainda. Neco, já em seu cavalo para ir embora, avisa para Tobias que em breve eles se encontram por aí. Tobias fica resmungando. Belinha e Ritinha correm para tentar chegar primeiro em casa, com medo que Tobias conte tudo para o pai dela. Mariquinha chega em casa e percebe que Neco está nervoso. Neco conta para ela que o maldito do Tobias apontou uma arma para ele. Mariquinha regala os olhos assustada. Neco continua falando, contando que se Tomé não estivesse lá era para ele estar morto uma hora dessas. Ele está com ódio da nossa família. Ele pensa que foi o papai quem mandou surrar o pai dele. Mariquinha diz que não acredita nisso. Neco dá uma de irmão protetor para cima de Mariquinha, dando uma ordem de que ele não quer mais que o Tobias chegue perto dela. Ele vai ter que escutar o que o pai dele disse e começa a andar armado. Mariquinha tenta fazer Neco não levar tudo a sério, que o pai deles diz. Neco conta para Mariquinha que Tobias ameaçou pegar ele por esses caminhos. Mariquinha afirma que Tobias não é assassino e pede para que ele não conte isso para o pai deles. Se não fosse o Tomé tomar a arma dele, eu estaria morto essa hora. Mariquinha pede para o irmão ter paciência porque o Tobias está atormentado com o que aconteceu com o pai dele. Ele não é má pessoa. Neco é egoísta ao gritar com a irmã, fazendo ela prometer que não chegará perto mais de Tobias. Mariquinha não vê outra saída e promete que o irmão está pedindo e pede para ele se acalmar. Tomé implora para Tobias não falar nada sobre a Belinha para Boanerges. Tobias é teimoso, dizendo que não está certo a Belinha ficar se encontrando escondido com esse moleque. Tomé tenta fazer Tobias entender que ele só está fazendo isso porque pensa que foi o Justino que mandou surrar o pai dele. Ele segura Tobias e diz que ele não tem nada de querer descontar isso no filho do Justino. Se foi o Justino quem fez isso, é ele quem tem que pagar. O Neco e a Belinha não têm nada a ver com isso. Tobias é marrento e diz que é obrigação dele contar para o Boanerges que a Belinha continua se encontrando com o Neco. Tomé manda ele ir lá então, já avisando que o Boanerges vai dar uma surra na Belinha, e ele vai ser o responsável por isso. Tobias fica olhando para Tomé. Bina percebe que Zuca está triste e começa a elogiar Tobias. Só que Zuca, como não gosta mais de Tobias, nem liga para o que a mãe está dizendo. Bina continua elogiando Tobias e Zuca diz que ninguém lá está dizendo o contrário, nada do Tobias. E pede para ela parar de falar no Tobias porque dá agonia nela. Bina lembra como a filha era alegre antes. Quem sabe, mãe, um dia eu volte a ser alegre, quem sabe? Tobias aparece na sala na hora que Boanerges está com o pessoal na política lá. Boanerges percebe que aconteceu algo e pergunta para Tobias o que foi. Tobias, sem graça, diz que depois ele volta porque não é nada sério. Como não é assunto urgente, você veio aqui, parou, ficou olhando, entra homem. Me diz, Tobias, o que foi que aconteceu? Emerenciana desconfia que seja algo sobre Belinha e olha de cara feia para Tobias. Boanerges torna a mandar Tobias falar logo. Tobias mente, dizendo que é um assunto da fazenda, mas não tem pressa. Boanerges está curioso para saber o que é, tanto que ele manda Tobias ficar sentado esperando ele terminar a reunião. Belinha agradece Tomé pelo que ele fez. Tomé manda Belinha alertar Neco de evitar de se encontrar com Tobias por uns tempos. Belinha, chateada, diz que o Tobias não tinha nada que se meter na vida dela desse jeito. Tomé conta para Belinha que Tobias está lá dentro, disposto a contar tudo para o pai dela. Belinha fica aflita e teme que o pai dela possa fazer. Tomé diz que a casa está cheia de gente, talvez o Tobias desista de falar. Belinha briga com Ritinha por ela ter armado o encontro dela com o Neco. Ritinha se faz de desentendida. E Belinha diz que ela não tinha que levar ela até o encontro do Neco. Ritinha se explica dizendo que ela só queria ajudar. Tomé se mete e manda Ritinha ir explicar isso para o Boanerges. Ritinha pede pelo amor de Deus para Belinha não contar que foi ela. Belinha diz que vai entrar e pede que Deus ajude ela. Mariquinha diz para Neco que ela vai conversar com Tobias para ele parar com isso. Neco não acredita que Tobias pare. Eu tenho certeza que ele vai me ouvir. O médico examina Felício e percebe que ele está na mesma. Belinha olha séria para Tobias. Emerenciana percebe que há algo de errado. Depois ela olha para Tobias com raiva, desconfiando que ele quer fazer fofoca de Belinha. Joaquim leva Bequetita até a frente de sua casa.
e ela pergunta se ele não quer entrar. Joaquim diz que não pode, ele vai para o escritório porque tem assunto importante esperando por ele. Pequetita se declara para Joaquim dizendo que o ama. Joaquim retribui com as mesmas palavras. Pequetita beija Joaquim e ele fica agoniado porque ele não gosta de exposição exagerada ao público e chama a atenção dela. Pequetita diz que não tem nada a ver, afinal eles são noivos. Joaquim diz que ele vai ter que se acostumar com o jeito dela. Pepa aparece de surpresa para falar com Pequetita. Pequetita pergunta o que ela está querendo lá. Pepa diz que está atrás do Luiz. Me deixe em paz, eu não tenho o endereço dele e mesmo que eu tivesse eu não estaria autorizada a entregar a ninguém, muito menos para você. Pepa continua insistindo para Pequetita falar onde Luiz está. Ela pede para Pepa deixá-la em paz. Pepa pede por favor. Pequetita mente dizendo que ela não sabe onde se encontra o Luiz. Pepa mexe na ferida de Pequetita, perguntando se ela está querendo os dois para ela, o pai e o filho. Pequetita fica pensando no que vai fazer. Dr. Teles examina Luiz, que está com febre. Emerenciana pergunta para Boanerges se ele viu o tanto que o Luiz tossiu de madrugada. Boanerges afirma que ouviu, e que ele andou pensando que eles precisam separar as coisas do Luiz. Emerenciana confessa que já havia pensado nisso. Ela só não falou nada com medo do Luiz se ofender. Se ele desconfiar que a gente está com medo que ele passe a doença dele pra gente, é capaz dele ir embora. Boanerges pede para a esposa falar do jeito que só ela sabe, mas sem dar na vista. Dr. Teles conta o estado de Luiz para os dois e diz que ele precisa de cuidados, descanso e uma boa alimentação, e pede para eles separarem tudo do Luiz, de uso pessoal, talheres, pratos, copos, e para eles lavarem as roupas de camas do Luiz separado, porque com essa doença todo cuidado é pouco. Ritinha e Maria, que estavam escutando, ficam com medo de pegar alguma coisa. Boanerges confessa que eles estão com vergonha de como falar esse assunto com o Luiz, para ele não ficar chateado. Ele tem que entender que isso é uma necessidade, afinal de contas ele sabe a doença que tem. Emerenciana e Boanerges se olham com medo da doença de Luiz. Maria e Ritinha já estão começando a separar as coisas que somente o Luiz vai usar. Belinha agradece Tobias por não ter contado nada ao pai dela. Tobias vem na maior arrogância dizendo que era obrigação dele contar. Não, não era. Até porque eu sei da minha vida. Eu gosto dele, entendeu? Tobias diz que ela está fazendo tudo isso contra a vontade do pai dela. Belinha coloca Tobias em seu lugar, dizendo que esse assunto só diz respeito a ela. Ela deixa claro para Tobias que não foi o Neco que fez aquela barbaridade com o Felício. Ele não, mas o pai dele teve. E quando eu descobrir a verdade, não vai sobrar um dessa família. Belinha manda Tobias se vingar somente de Justino, se ele realmente for o culpado. Não é para ele fazer nada com o Neco. Então diga para ele não levantar a crista para mim, senão ele vai ser um homem morto. Ritinha deixa um copo de leite para Luiz no quarto e sai de lá voando. Luiz nota que ela estava com medo dele. Ritinha conta para Anastácio que ela está com medo de pegar a doença de Luiz. Anastácio defende Luiz. Emerenciana entra no quarto de Luiz para dar um chá para ele. Luiz deixa claro que não irá sentar na mesa com eles para fazer as refeições. Ele prefere comer no quarto. Emerenciana diz que ele só não irá se sentar na mesa com eles se ele não estiver em condições, e manda ele parar de frescura porque ninguém lá está com medo dele. Emerenciana, com raiva, pergunta para Ritinha o que foi que ela fez para o Luiz. Ritinha mente que não fez nada. Ela foi até lá e deu leite para ele, só isso. Alguma coisa você fez para ele ficar amargurado do jeito que está. Ritinha jura que não falou nada. Emerenciana pergunta para Ritinha se ela não demonstrou nenhum medo do Luiz, né? Ritinha confessa que estava com medo sim. Emerenciana briga com Ritinha. Neco chega na venda e todos ficam felizes em vê-lo. Boanerges e Tobias estão olhando Neco com o pessoal da venda. Boanerges chega a elogiar as ideias de Neco. E Tobias, para fazer intriga, conta que ele encontrou a Belinha e o Neco conversando hoje. Boanerges fica com raiva. E Tobias conta que Neco enfrentou ele não gostou e acabou perdendo a cabeça. Boanerges pergunta onde foi que ele encontrou os dois. Na fazenda do senhor. Boanerges fica irado e Tobias diz que a Ritinha estava com eles dois e o Tomé com ele. E foi o Tomé que acalmou as coisas. Boanerges pergunta de que lado Tomé está. Tobias defende Tomé dizendo que ele só queria evitar o pior. Boanerges, com muita raiva, diz que quer ir para casa para conversar com a descarada da filha dele agora. Emerenciana entra no quarto de Belinha.
querendo saber o que ela queria com Tobias lá na sala. Belinha confessa para a mãe que o Neco esteve lá. Emereciana, reclamando, diz que ela sabia. Esse moleque não desiste. Belinha diz que não teve culpa. Ela até brigou com o Neco quando ele apareceu. Emerenciana pergunta o que foi que aconteceu depois para o Tobias chegar lá com aquela cara. Belinha conta que Neco enfrentou o Tobias e o Tobias perdeu a cabeça, chegando até a apontar uma arma para o Neco. Se não fosse o Tomé, ela acha que o Tobias tinha matado o Neco. Emerenciana pede para Belinha explicar a história direito. Belinha conta que Tobias está nervoso por causa do seu Felício, e o Neco enfrentou ele. Eles começaram a discutir, a brigar, e o Tobias puxou a arma para ele. Emerenciana fica preocupada só de imaginar a cena. Belinha pede para a mãe ficar calma. Ela já conversou com Tobias e o Neco não irá mais lá. Emerenciana diz que a história ainda nem começou e pergunta se ela já pensou quando o pai dela souber disso. Belinha fica preocupada.